Amém? Evite de levantar, vamos apregoar a palavra do Senhor. E nós estamos aí numa série que nós vamos trabalhar esse mês, até quando Deus inclinar, sabe? Nós estamos na igreja que avança, características da igreja que avança, da igreja que Deus quer mover esse ano de 2025, que Deus quer fazer acontecer em 2025. Então, eu peço que todos sentem, por gentileza, é uma das coisas que eu não consigo pregar com gente transitando, ajuda aí, obreiros. Eu preciso que você sente, eu preciso que você desligue o seu celular, eu preciso que você pegue a sua palavra, a sua Bíblia, a sua caneta, amém? E as crianças também, evite de levantar. Essa semana eles estamos com a Kids meio reduzida, mas semana que vem já volta ao normal. Parabéns para você, que nesse final de mês, num calor, muita gente na praia, né? Nós estávamos também, nem perto estávamos, mas estamos aqui para adorar o Senhor, isso que é importante, amém? Glória a Deus. Quem está aí comigo? Quem veio nessa noite agradar ao Senhor? Então nós estamos nessa série Igreja que Avançam. Eu ministrei outro dia sobre a igreja que Deus falou ao nosso coração, que para avançar ela precisa, diga comigo, firme, ser firme, não ouvi, ser firme, constante e abundante. E hoje eu vou falar que a igreja que avança é uma igreja que precisa se mover em autoridade. Amém, igreja? Em ousadia e em autoridade. É uma igreja que avança. E você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Então essa palavra é para mim e para você. Sábado que vem vai continuar a igreja que avança e o pregador vai trazer uma conexão que Deus falou ao coração dele. E assim a gente vai trabalhar esse mês todo. Ainda no mês de fevereiro, trabalhando nesse tema, porque Deus não quer uma igreja paralisada, amém? Deus não quer uma igreja coxa, Deus não quer uma igreja que fica na porta do templo, amém? Então abra comigo em Atos 3, por favor, glória a Deus. Queridos, eu já vou dando a introdução em Atos 2, quando Jesus disse para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder e autoridade. Jesus disse, olha, vocês não vão se mover se o Espírito Santo não descer. Porque eu vou para o meu Pai e não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo, aquele que vos ensinará todas as coisas. E nós estamos vivendo uma geração que quer andar, que quer avançar, mas que não quer o poder do Espírito Santo, que não quer a força do Espírito Santo, que não vai com o Espírito Santo. E queridos apóstolos, a partir do momento que eles receberam lá em Pentecoste, eles receberam o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles. E eles receberam, foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Logo em seguida, o apóstolo Pedro, já logo em seguida, a primeira ministração dele. Presta atenção, o que é uma pessoa cheia de autoridade, cheia do Espírito Santo? A primeira ministração dele, ele já rendeu ao Senhor Jesus 3.000 almas. Porque não é a força do homem, mas é o poder do Espírito Santo, amém? Então a igreja, ela precisa voltar à essência do poder, à essência da autoridade, amém? Apóstolo Paulo também escreveu, se está em 1 Coríntios, se você quer colocar aí na tela para mim, apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 4 e 5, 1 Coríntios 2, 4 e 5, e a minha palavra e a minha pregação, é isso? Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Porque a fé não precisa... Bota no outro, isso. Não, lá no... Isso. Não, volta lá nos 4 para mim, só para me mostrar, no 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de poder. Olha para mim. Essa igreja que Deus quer que avance, presta atenção. A igreja desse século precisa avançar em demonstração de poder e de autoridade.
Eu não posso, querido, chegar aqui na igreja e continuar com essa religiosidade apática, sem eu expressar esse poder e essa autoridade. A igreja que vai avançar, presta atenção, não é uma igreja que vai ficar coxa, não é uma igreja aleijada, não é uma igreja que não se mexe. Queridos, Deus está levantando a igreja no Brasil e a igreja no mundo, porque nós precisamos avançar, porque Ele está voltando. E eu tenho pregado aqui, querido, que nós estamos andando como igreja. Nós estamos andando para o céu, nós estamos andando para a Nova Canaã. Jesus está lá esperando a igreja. E muitas das vezes a igreja está aqui embaixo, totalmente terrena, totalmente querendo receber esmolas. E nós vamos falar disso um pouquinho essa noite, amém? E a pregação é Atos 3. Vamos lá comigo? Eu sei que é muito já conhecida essa pregação, mas eu quero que você entenda a diferença da igreja que pede esmola, da igreja que conduz isso, e da igreja que dá esmola, e também da igreja que está no levanta e anda. Eu não sei que lado você quer ficar. Se você quer ficar recebendo esmola, ou você quer o levante e ande. Pedro e João subiu juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde, eles subiu juntos a oração. Você pode ver na palavra de Deus, em várias passagens, Pedro e João estavam sempre juntos, e é incrível como eles, depois de Pentecostes, eles se alinharam, porque o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, fez com que Pedro, que era super altivo, Pedro que era indouto, Pedro que negou Jesus 3 vezes, Pedro que era brigão, Pedro que lançou aquela palavra dizendo que Jesus não ia para a cruz, Pedro que cortou a orelha de Malco, sabe? Ele era sanguíneo, fez ele se alinhar ou ficar com João, que o João é puro amor, puro cuidado, puro zelo. O João é aquele homem que falava filhinhos. O João é aquele homem que veja bem, Pedro, ele abandonou Jesus na cruz também, como os outros discípulos. João foi o único que ficou na cruz, tanto que Jesus de cima disse assim para João: João, olha aí a tua mãe, cuida da minha mãe como se fosse a tua mãe, porque João, ele era amor. E os dois subiram para orar juntos. Eu não vou pregar essa ênfase, mas eu quero dizer para você que Pentecoste, eu quero dizer para você que quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, quando uma pessoa, presta atenção, porque a igreja está doente, porque nós não estamos nivelados no mesmo poder, na mesma autoridade. Porque quando todos nós estivermos cheios do Espírito Santo, pensando a mesma coisa, tendo a mesma visão do reino de Deus, nós vamos se alinhar com a pessoa colérica, com a pessoa que é braba, com a pessoa que é mansa. Por quê? Porque o Espírito Santo coloca todos em equilíbrio. Você pode dizer amém? Por que a igreja às vezes entra em picuinha? Porque está faltando, faltando o quê, pastora? A presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz um colérico andar junto com João. É o Espírito Santo que faz a gente ter o equilíbrio, o domínio próprio. É o Espírito Santo que faz o marido calar quando tem que calar, a esposa calar quando tem que calar. Nós precisamos nessa noite entender que o batismo do Espírito Santo lá de Pentecoste precisa voltar para a igreja, amém? Você pode dizer amém, queridos? Mas essa não é a minha pregação, meu ênfase da pregação. Porém, Pentecoste nivelou os coléricos, os fleumáticos, as pessoas que eram mais ousadas, menos ousadas. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, eu sempre digo, existe um coração no meio da igreja, e esse coração é de Jesus. Ele é o coração. E todos nós temos que alinhar, sabe? O cabeça, o coração, alinhar com a presença de Deus, amém? Porque aí nós vamos ser... A igreja que avança tem que ter unidade. A igreja que avança tem que ter unidade. Você pode dizer amém? A igreja que avança anda todos na mesma visão, na mesma direção. A casa que vai para frente não é aquela que um puxa para o lado, o outro puxa para o outro. Tu já pensou, eu trabalhei na roça, meu pai trabalhou na roça, e não poderia um boi puxar para cá e outro puxar para cá, como é que ia lavrar a terra? Você entende? Muitas vezes o pai botava aquele negócio aqui para o boi não olhar para o lado. Porque todos da minha casa... O casamento, a igreja tem que andar numa direção. A casa que avança, a igreja que avança, é aquela que vai numa direção. Glória a Deus. Deus está aqui, gente. Eu sinto Ele aqui.
Já poderíamos, Igor, cantar aquela música. Eu sinto Ele aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos lá eu só estou no 1. Aleluia. Olha só. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, no qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Existia ali um varão, presta atenção, você que você já ouviu essa pregação várias vezes. Mas veja bem, é um varão que tinha mais ou menos 40 anos, presta atenção. E diga comigo, todos os dias, ele ia lá receber uma esmola. Todos os dias. As pessoas levavam ele lá, ele devia ter até alguém lá que ganhava até com isso, porque não é possível. Todos os dias ele tinha tipo de amigos ou pessoas que tomavam vantagem com isso, de colocar a ele ali na porta para receber uma esmola. Ele era coxo desde nascença, fazia 40 anos. 40 anos ele nunca entrou no templo porque era proibido. Sabe, queridos, eu trago agora uma ênfase. De repente há pessoas que já estão há 40 anos vivendo um evangelho de esmola. Vivendo um evangelho que até entram no templo, mas só querem aquela esmola. Só vão ali, tem pessoas que te levam a ter só esmola. Tem pessoas que levam pessoas só até o local da porta do templo para ganhar esmola. E nós devemos esse ano nos afastar dessas pessoas que querem nos levar para ganhar esmola. Que ajudam até um certo ponto, mas você não sai do lugar que elas colocam, porque elas não sabem te levar para nível maior. Igreja que avança precisa andar com pessoas ousadas, determinadas, que tem o levante e ande. Você não pode, querido, querer andar, sabe, ter uma coxidão na tua vida, ter um problema sério na tua vida, e você andar com pessoas mais coxas que você, pessoas que não vai te levar a nível nenhum, não vai te levar a lugar nenhum, porque existia pessoas ali na Formosa, aquela porta ali de Formosa, abria-se diariamente aquele templo, 20 pessoas para abrir aquela porta, de tão pesada que ela era, de tão brilhosa que ela era. Pessoas entravam e saíam. Pessoas viam aquele homem ali 40 anos, não sei se era 30 anos, porque talvez ele foi para ali com 10 anos. Pessoas davam esmola, pessoas que entravam, os religiosos entravam e saíam, mas não oferecia nada para aquele homem além de esmola. Aquele homem estava tão acostumado a receber esmola, tão acostumado, que quando chegou a solução, chegou a presença, chegou a transformação, chegou realmente a promessa na vida dele, ele não soube pedir outra coisa a não ser esmola. 2025 não é o ano de você pedir esmola, é o ano de dar uma virada na tua vida, amado. Você pode dizer amém? É o ano de você avançar naquilo que está coxo na tua vida, amado. É o ano de você ver o que está te prendendo, qual é a coxidão, seja de nascença, seja o que for, mas seja ousado, seja intrépido e saia disso. E outra coisa, eu preciso dizer algo para você agora. Se você quer crescer, se você quer entrar no templo, se você quer dar salto, para de andar com gente que não te leva a lugar nenhum, a não ser no lugar de pedir esmola. Porque tem pessoas, querido, que além de estar com uma vida ruim, ainda conhece só, se relaciona só com pessoas que não tem nada para oferecer. Com pessoas que não tem nada para oferecer. Queridos, olha, sinceramente, eu já gastei tanto a minha vida. Eu tenho bem pouco tempo de vida com a idade de 60 anos que eu vou fazer esse ano, que eu seleciono bem as pessoas. As pessoas que me deixam para baixo, que me jogam para baixo, que ficam caluniando, não tem como andar, porque eu estou andando para frente, eu não quero que ninguém me puxe. Você está me entendendo nessa noite? Então no final do ano você vai me dizer se você deixou os coxos para trás e você andou, porque a tua vida tem que mostrar essa convicção que o Espírito Santo tem, amém? Você pode dizer amém, queridos? Você pode dizer aleluia? Você me ajuda a pregar? E você que está em casa também? O templo estava aberto. Eles iam para o templo orar. Sempre eles iam orar. O templo entrava e saía gente todos os dias. Esse templo também está aberto todos os dias.
Das 8 da manhã às 5:30 da tarde, você pode vir aqui orar. Você pode vir aqui no altar, você pode ficar aqui, você pode ficar lá em cima. Você pode vir orar. A igreja está precisando voltar à oração. Talvez você passe aqui no centro, talvez você esteja por aí. Venha para o templo orar. Se dedique um tempo na oração, amado. Essa igreja também está aberta para orar. Todos os dias. Mas nós estamos tão desconectados, que muitas vezes a gente só está querendo prata e ouro, mas não está querendo levante e ande. Você está aí comigo? Aleluia. Chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e João. Ele o quê? Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. Pedro e João passando, foi a oração. Foi um dia que eles foram orar junto no templo. Saíram de casa para orar, eles tinham um propósito, eles estavam com foco. E ali, quando eles passaram na porta, o coxo disse assim, pediu uma esmola para eles. Porque aquela pessoa estava tão acostumada com esmola, que ele queria só uma manutenção. Ele estava todo dia ali pedindo uma esmola, porque quem pede esmola precisa estar todo dia pedindo. Mas eu sirvo um Deus que Ele não dá esmola, Ele dá restauração completa, Ele dá transformação completa, querido. Se você quer esmola, querido, você está no lugar errado. Esse homem só queria manutenção. E eu acho que já tinha até empresário por trás, não é possível. Tinha pessoas que já tinham vantagem com isso, porque esse homem estava ali todo dia, e alguém levava, ou ele pagava alguém para levar. E a igreja não pode ser assim. Eu e você não podemos deixar as pessoas coxas para o lado de fora. Eu e você não podemos ser pessoas que não vai mudar a vida de outra pessoa, que não vai transformar a vida de outra pessoa. Nós não podemos estar em um ambiente, sabe, Robson, e não mostrar para esse ambiente que nós temos ousadia, intrepidez e autoridade, que nós somos diferentes. Sabe, querido, o ambiente não te muda, mas você muda o ambiente quando você tem esse poder do Espírito Santo dentro de você. Aleluia! Nós não podemos ser essa igreja apática. Você pode estar aí comigo? Nós somos chamados para mudar propósitos, mudar vidas. Aleluia! E pediu que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: ei, para de olhar para baixo. Está vendo aí? Olha para nós. Por que Pedro olhou para ele primeiro nos olhos? Porque esse homem estava tão acostumado a olhar para baixo, mano. Olhar para baixo, que ele só ficava assim, ó, moedinha. Sabe, querido, não tem como, querido. Não tem como você olhar para baixo o tempo inteiro, pedir esmola e querer ser alguém, e querer se levantar, não tem como. Por que Pedro não disse levante e ande antes de olhar para mim? Por que Pedro disse assim, olha para mim, olha para mim? Porque esse cara não olhava mais para ninguém. A vida dele já estava tão para baixo, que as pessoas só botavam esmola na latinha. E Pedro disse assim, se tu não olhar para mim, e não levantar o teu olhar, e não levantar a tua cabeça, e primeiro entender o que eu estou fazendo na tua vida, não adianta eu te dar o levante antes. Não adianta eu te dar nada. Então tem coisas na tua vida, querida, que você precisa levantar para o alto, levantar para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem que parar de olhar para baixo. Você tem que parar de mendigar, parar de olhar para baixo, parar de olhar para as esmolas. Deus não é um Deus de esmola. Olha para mim. Ele nunca mais tinha olhado para ninguém. Ele não olhava para cima, Nereu, ele só olhava para baixo. Quem sabe você está aqui nessa noite e você só tem olhado para baixo. Você só tem olhado para baixo. Você tem olhado as tuas desgraças. Você tem olhado os teus desesperos. Você tem olhado uma conta bancária que não tá boa. Você tem olhado no casamento. Você tem olhado o filho nas drogas. Você só tem olhado para baixo. Só que Deus não vai trabalhar com quem continua olhando para baixo. Que pelo menos olhar para cima você tem que olhar. Ele disse, olha para nós. Paulo disse assim um dia, olha, imita a mim que eu imito a Cristo.
Você tem que olhar para as pessoas que estão seguindo, que estão com fé, que estão com ousadia. Você tem que olhar para elas. Você não tem que olhar para aqueles que te deixam lá coxo e manco na porta. Porque tem pessoas, querido, que parece que tem um síndrome do vitimismo. Não, eu vou ficar aqui, eu não quero que ninguém me veja, eu sou uma coitadinha, eu sou isso, olha só. Querido, Deus não trabalha com vítima, eu já falei isso outro dia. Deus não trabalha com o vitimismo. Se você quiser ficar no vitimismo, você vai ficar ano após anos. Porque, querido, você tem que olhar para alguém e se espelhar em alguém e acreditar que Deus vai te levantar disso. Aleluia. 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 Ele disse assim: olha para nós. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Eu não sirvo um Deus que dá qualquer coisa. Eu não sirvo um Deus que dá alguma coisa. Esse não é o meu Deus. Isso aí está lá na macumba, lá no Seixinoé, não sei que seita. Sabe? Que fica dando migalha. Não, eu sirvo um Deus que quando Ele faz, Ele faz. Quando restaura, Ele restaura. Quando Ele cura, Ele cura. Esse é o Deus. Ele não dá alguma coisa, Ele dá tudo que você precisa. Aleluia! O meu Deus não é um Deus de migalha, Ele é um Deus de tudo. Escutou, Alessandra? Ele é um Deus completo. Ele estava esperando, ele estava tão acostumado. Ele olhou para João, levantou os olhos, mas ele estava ali esperando alguma coisa. Isso era a rotina dele. Talvez você entra na igreja e você está esperando alguma coisa. Você está ali simplesmente esperando alguma coisa de Deus. Deus, olha, se tu... Tem gente que diz assim, ó. Tem gente que na oração ora assim, ó. Ai, Senhor, se tu pode fazer. Gente, isso é oração de pobre na fé. Ai, Senhor, se tu pode. Eu quero te dizer que o meu Deus tudo pode. Só que tem uma coisa. Ele estava querendo esmola. E Deus não tinha esmola para ele ali. Ali tinha acabado a tragédia dele. Ali tinha acabado a síndrome de coitado ali. Naquele dia, Deus marcou um encontro com ele diferente. Deus pegou Pedro, pegou João e disse: agora eu vou acabar com a tua coxidão. Talvez foi hoje teu dia. Talvez você veio aqui meio coxo, meio manco. Talvez você está mancando em áreas da tua vida. Deus está marcando um encontro com você nessa noite e dizendo: acabou essa coxidão na tua vida. Acabou. Porque, querido, vai ter um dia que a igreja tem que avançar. A igreja que avança não é a igreja que fica na porta do templo. É a igreja que está dentro do templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Você pode dizer amém? Eu não aguento mais ver cristão tão depressivo. Cristão tão para baixo. Meu Deus. Que Deus você serve? Aonde está a tua coxidão? Deus te pergunta essa noite. Porque Ele veio aqui para te arrancar da porta do templo. Igreja que avança tem que ter autoridade, ousadia, intrepidez. Aleluia. Aleluia. O meu Deus, Ele não dá esmola, querido. Meu Deus transforma. Eu vejo, tem gente que tem ano... Gente, não é só eu que conheço, eu tenho pastores aqui que conhecem ano após ano, a pessoa está sempre nessa mazela. É verdade ou não? Passa um ano, passa dois, a pessoa está, ai meu Deus, ai Senhor. Gente, que Deus é esse? Então fica com Deus de barro, Deus de pau, Deus de madeira, porque esses não fazem nada. Mas o meu Deus diz que vivo está entre nós. E Ele está aqui agora. E essa igreja, esse ministério, ele vai ter que avançar em autoridade, em firmeza, em ousadia, em intrepidez, querido. Você tem que mostrar a evidência que está dentro de você. Quem tem Espírito Santo aí? Agora pergunta para a pessoa que está do lado, que levantou o braço, ele está dormindo aí? Aleluia. Aleluia. Queridos, não é para você sentir emoção. Aquele coxo, ele escutava os louvores, escutava as pregações, sentia emoção, mas outro dia voltava ali e pedia esmola. Querido, não é para você sentir emoção. O culto não é para você sentir emoção.
O culto não é para você se sentir, ai, eu estou aliviado. Não, o culto é para você adorar até ser curado, até ser transformado. É você sair daqui com convicção, pulando, adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Esperando receber alguma coisa. E aí, quando ele estava esperando alguma coisa, querido, eu acho tão interessante isso. Que muitas das vezes é isso que muitas pessoas esperam aqui. Quando a gente faz uma oração, a pessoa vem aqui, eu estou esperando alguma coisa, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo. Você não tem que esperar alguma coisa, você tem que esperar o tudo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que além do que pedimos e pensamos, além de que subiu o nosso coração, nossos ouvidos, os nossos pensamentos, é o que Ele tem preparado para nós. Você não pode fazer essas orações migalhas, sabe? Essas orações. Pastora, mas como é que eu faço essa oração? Essa oração, ela é simples demais. Você só precisa ser sincero com Deus. Você só precisa ser sincero. Se você está cansado de sofrer, cansado de áreas da tua vida que realmente não está fluindo, você vai chegar, Senhor, eu estou cansado. Eu não consigo nem orar, porque eu estou estafado. O que Deus ama, querido, é a sinceridade na oração. E quando aquele moço estava ali esperando uma esmola, eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo, querido, hoje eu não tenho esmola para você. Eu vou fechar a porta da esmola para você. Porque em todas as esmolas que você recebeu, não era eu que estava. Porque eu não sou Deus de esmolas. Eu tenho um Deus que diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para te dar vida e abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja que avançam. É a igreja que entende o poder de Deus. É a igreja que foi batizada com espírito de poder, com espírito de ousadia, com autoridade. Aleluia. Aleluia. Vamos seguir. Estou chegando lá, tá? Até meia-noite. Já que você saiu da praia, saiu de casa, não é? Qual é o sábado que nós chegávamos da meia-noite em casa aí? Dos bailão? Nós saía meia-noite para os bailão, era verdade ou não? Faz tempo, né? Mas saía. Aleluia. E olhou para ele esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro. Disse Pedro. Pedro era o homem mais maduro. João estava junto. João era mais novo. Pedro era o líder. Então Pedro levantou a voz. Pedro tinha esse dom de curar. João não tinha. João tinha o dom do amar. Porque, querido, o corpo, o braço é uma coisa, a perna é outra, o olho é outra. Sabe? Aqui no meio tem um monte de gente, um monte de dons. Então você tem que detectar que às vezes você está andando junto com alguém, a pessoa tem um dom, a outra tem outra. Olha só, e disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Eu não tenho prata nem ouro. Você sabe, queridos, que teve o Aquino, ele foi para Roma, e ele foi para sabe aquelas igrejas cheias de ouro, cheia de, né, de prata, cheia de tudo. E ele disse assim no livro dele que ele foi visitar essa igreja. E ele queria falar com o bispo lá, ele queria falar com aquele homem, né, que estava cuidando dessas igrejas abastadas. E o homem muito ocupado, mas chegou a hora que o homem disse assim, olha só, tá vendo? Tá vendo aqui tudo de ouro. Aqui é tudo assim, olha só, isso aqui é candelabro de ouro, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pedro hoje não poderia dizer que não tinha ouro nem prata. Aí sabe o que o Aquino falou? Realmente, aqui tem ouro e prata. Mas também, querido, aqui não tem o levanteante. Pedro disse assim, eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu te dou. No nome, olha só, eu não tenho ouro, isso eu não tenho, mas eu tenho. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A igreja que vai avançar não é a igreja apoderada de dinheiro,
Não é a igreja abastada de coisas de ouro. Não é a igreja que fica só juntando tesouro nessa terra. A igreja que vai avançar, ela tem o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Ela usa o nome de Jesus e ela tem o levanta e anda. Cadê o levanta e anda das igrejas? Cadê aquela pessoa que tu vai lá orar por ela e ela é curada, ou ela sai, ela restaura o casamento? Cadê a entrada do Espírito Santo nas casas aonde você pisa os teus pés? Essa semana eu tive no médico, mais uma vez. E a minha filha foi comigo. Ela quase não estava indo comigo por causa da agenda dela. Essa semana ela foi comigo. E ela me falou uma coisa interessante. Que eu tenho orado muito pela minha médica, muito, muito. E ela está se deliciando na Bíblia e nos livros que eu dou. E a Luana falou uma coisa para mim. Mãe, quando você chega, ela esquece dos outros. Porque ela tem sede e fome da palavra de Deus. Sede e fome da palavra de Deus. Aí uma pessoa falou para mim assim, essa semana. Você não está indo fazer uma quimioterapia. Você está indo ganhar uma vida para Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados, aonde está o levante e ande? E eu não estou falando nem de coxo físico, que hoje a gente quase não vê. Eu não estou falando nem de pessoas deficientes, não é isso. Mas aonde que está a minha vida cheia de Deus para levantar um casamento coxo? Para levantar e restaurar famílias? Aonde que está a presença de Deus na minha casa, com os meus filhos, com a minha vida? Aonde está? Para expulsar os traumas passados. Porque, querido, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, quando a gente tem o poder do Espírito Santo, a gente nivela com Ele. O que era já foi, o que passou já foi, amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço, como disse Paulo. Como disse 2 Coríntios 4,17 ou 5,17, que diz que agora nós somos criaturas, novas criaturas, coisas velhas já passaram, e eis que tudo te faço novo. Tem gente que acha que está com o Espírito Santo, mas não tem nada novo. Nada novo. Foi pregado aqui na quarta-feira o poder da transformação. O poder da transformação. Deus é um Deus que transforma, Ele não repara, Ele transforma. Deus, Ele não bota uma massa ali numa parede quebrada, Ele faz de novo. Então, querido, se a nossa vida não é outra, tem alguma coisa errada. Se tu está casado com a mulher, ela continua rinchosa. Está na igreja, ela é rinchosa, tem 10 anos de igreja, ela não muda, ela não nasceu de novo. Ou vice-versa, o marido também. Em João 3 diz que é necessário nascer de novo. Como é que vai haver mudança nas nossas coxidão se nós não nascermos de novo? O Espírito Santo está aqui nessa noite. Graças a Deus por isso. Aleluia. Em nome de Jesus Nazareno. Em nome de quem, gente? Não sei. Em nome de quem? Em nome de quem? Ele disse, olha para mim, né? Aquela hora. Ele trouxe a responsabilidade para ele. Mas ele transferiu no nome daquele que tudo pode. É no nome dele. Você tem uma promissória outorgada na cruz do Calvário. Nós temos essa autoridade. Tanto que ele disse, né? Que nós pisaríamos, Lucas 10:19. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Lucas 10:19. Está aí, Francisley? Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Cadê essa autoridade? A igreja que avança tem que tirar essa autoridade do bolso e tem que usar essa carta que Jesus deixou escrita para nós. Ele disse, eu rasguei, Colossenses, eu rasguei o escrito de dívida que era contra vós, cravando na cruz do Calvário.
Ele disse que nós estávamos com os nossos pecados vermelhos como escarlate e Ele fez branco como a neve. Mas Satanás continua dizendo que você está em pecado, que você não pode, que você não sei o quê. E você fica ouvindo o diabo e você não avança. Oh Deus, a igreja tem que avançar, irmão. Você tem que pisar em serpente e escorpião. Você precisa. Mateus 16, 18. Vê lá comigo. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, pequena pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, a diferença, você que está aqui nos escutando pela primeira vez, ou você que está em casa ouvindo, a diferença de ser cristão é essa. É que o reino de Deus, ele é construído em nós. O reino de Deus está em nós. E como foi pregado na quarta-feira, que é uma continuação, todas as bênçãos do céu estão em nós, querido. Sobre ti, Pedro, eu construirei a minha igreja. Quer dizer, sobre templo, o Espírito Santo, eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se tem prevalecido na tua vida algo que tu vê que é do inferno, que tu vê que não anda, querido, vamos ver a raiz disso. Vamos tratar da raiz. Tem pessoas que estão pulando de galho em galho, mas não está tratando de raiz. Foi falado aqui outro dia, é a raiz. Se a raiz está podre, foi falado sábado passado aqui, não adianta você se colocar folhas e folhas em você. Se a raiz está podre, é da raiz que a gente tem que cuidar. Você está aí comigo? Aleluia. As igrejas que avançam, ela não só mostra prata e ouro, querida, ela mostra o poder de Deus. Tá? A igreja que avança, ela tem que ter o levante-ante. Você pode dizer comigo? Tem que ter o levante-ante. Aonde que está essa autoridade? Aonde que está a autoridade? Você sabia que você levantando as mãos, você com o coração sincero, se tem demônios, eles vão ter que recuar, queridos. Porque a tua mão está levantada ao céu e a tua mão foi santificada pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que não há um justo sobre a terra, mas todos nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Se Satanás olhasse para a minha vida, ele me matava. Mas quando ele olha para mim, ele olha o sangue do Cordeiro e ele não pode tirar a vida, a não ser que Deus deixe. Isso é autoridade. Você tem que ter certeza de quem está com você. Diga para alguém do seu lado, pelo amor de Deus, deixa de ser crente frouxo, pelo amor de Deus. Aleluia. Deus é bom. E tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés se tornaram, e tornozelos se firmaram com paixão. Pegou pela mão direita, eu acho que ali foi João que pegou ele pela mão direita, porque ele ainda não conseguia, ele estava 40 anos sem se levantar, ele estava coxo de nascença. Querido, não adianta só tu dar o levante e ande, você tem que dar a mão para ajudar a levantar. A igreja precisa levantar o caído, levantar o abatido, levantar aquele que não tem força. A igreja precisa ajudar a outros andarem, a igreja precisa andar em unidade. Um dá o levante e ande, o outro dá a mão direita e diga, vai, eu te ajudo. Isso é unidade. Mas muitas vezes a gente tem alguém que diz levante e ande, e tem outro que derruba o outro depois de novo. Isso não é igreja. Se eu fiz um excelente trabalho com uma pessoa, a outra tem que vir edificar essa pessoa e não querer desmanchar o trabalho que já foi feito. É como se a gente fizesse uma construção e outro fosse lá tirasse os tijolos da construção. Nós somos chamados para ser edificadores, construtores do reino de Deus. Tu constrói uma parte, eu construo outra parte, tu constrói outra parte. E juntos nós edificamos o reino de Deus. O levante e ande foi Pedro. Eu acho que o dar a mão para levantar e ficar firme foi João. Tem Pedro e João aí? Tem Pedro e João nesse ministério? Juntos nós somos mais fortes. Eu sempre falo isso. Pelo amor de Deus, não desconstrua o que o outro fez. Aleluia. Aleluia.
E saltando ele, diga comigo, saltando, pôs-se em pé. Meu Deus do céu, como é que um cara que era coxo desde nascença pode saltar? Como que esse cara saltou, pelo amor de Deus? Como é que ele pulou? Você pode me dizer? Ele não tinha um aleijamento que veio depois. Ele nasceu assim. Ele era atrofiado. A igreja que vai avançar é uma igreja que vai fazer os outros saltar, querido. Andar, querido. Não é uma igreja que passa pela porta e deixa o coxo na porta, pelo amor de Deus. E quando eu falo coxo, talvez aqui dentro mesmo. Você olha uma pessoa batida, uma pessoa que está vindo aqui, que está chorando, que está precisando de ajuda. Você vai até ela. Você não passa de largo. Às vezes, jovens, você vê meninas aqui precisando de ajuda, vai ali abraçar. Vai ali dar o levante e ande, vai ali dar a mão. Mas parece que está todo mundo egocêntrico hoje. Todo mundo pensa, eu fui lá, busquei a minha... É aqueles que entravam e saiu. Sabe, tinha aquela galera que ia adorar, que entrava e saía e só dava esmola. Tem gente que acha mais confortável dar esmola do que ajudar, dar a mão para alguém. Eu vou lá dar uma cesta básica. Não, eu vou lá, faço isso aqui, ó, tá bom. Não precisa mais nada. Não é isso. Você tem que ter o levante ande, você tem que pegar a mão da pessoa e botar ela de pé para ela saltar. Enquanto ela salta, você adora com Deus. Oh, meu Deus. Mas eu preciso falar para alguém nessa noite. Até quando você vai ficar na porta do templo se achando de vítima? Até quando? Até quando você vai esperar as pessoas a te darem esmola? Ande com pessoas que têm o levante e ande. Ande com pessoas que vai te levar para dentro do templo. Ande com pessoas, querido, que vai te levar a novos níveis na fé. Autoridade. Sabe, queridos, eu tenho muitos anos de fé, muitos anos. E eu tenho visto pessoas se ligando a pessoas que vai roubando, que vai sugando a fé, que vai afastando da igreja, que vai tirando dia após dia, sabia? E dali um pouco tu vê as pessoas já não estão mais nem na porta do templo. As pessoas já estão lá no mundo. Porque o evangelho não é fácil, querido. O evangelho de transformação não é fácil. O evangelho de oba-oba, o evangelho de emoção é fácil. Você vai lá, sabe, pega uma dosagem de aleluia, de glória a Deus, mas a vida não muda. É como as pessoas lá do mundo. Elas bebem todas, elas tomam todas para alegrar um momento. Mas o meu Deus é um Deus de transformação, de uma alegria contínua, de uma felicidade contínua. E saltando pôs-se em pé e andou. E saltando pôs-se em pé e andou. Olha só. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Querido, a minha vida tem que impactar alguém. A minha vida, ela tem que ter propósito. Se vocês já foram curados, se áreas da tua vida já deixou de ser coxa, já deixou de ser aleijada, então você tem que impactar alguém. Você tem que levar alguém para dentro do templo. Nós somos chamados para levar gente para dentro do templo, não para deixar na porta. Mas pastora, como é que eu coloco ousadia, intrepidez, coragem, unção, poder, autoridade? Não adianta falar com a pessoa naturalmente. Quando Deus te enche, Deus precisa nos encher para que essa pessoa receba de Deus. Não é eu que convenço as pessoas, é o Espírito Santo que convence as pessoas. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas não vão ser convencidas. Outro dia falaram para mim, talvez aqui não percebam, né, o quanto a gente tem de impacto como igreja. Mas a gente tem muito impacto como igreja. Uma cidade tão pequena, com bem poucos habitantes. E a gente tem impacto por aí para fora. E foi lá no Obadias, algumas pessoas foram comigo, lá em São Paulo, Campos do Jordão. E um casal muito maravilhoso de São Paulo que está esperando a gente para fazer um seminário. A Alda, eles falaram assim: pastora, mas como que você consegue liderar espiritualmente uma igreja sendo mulher? Porque meu marido, ele lidera.
Ele é 80% dessa igreja aqui na parte burocrática. Mas a liderança espiritual está comigo. E eu disse que só a unção do Espírito Santo. Porque ninguém iria se dobrar, principalmente há 20 anos atrás aqui no Morro da Fumaça, que não tinha pastora, a mulher aqui não era reconhecida, né? Imagine, se não fosse a unção do Espírito Santo, né? E a gente está aqui administrando, orando, homens se submetendo, mas não é a Nazaré Lourense. É o poder de Deus que existe dentro da gente. Porque é a unção que dobra, é a unção que quebra o jugo. Então, querido, quando você quer dobrar uma situação, ou tirar o aleijamento de alguma situação na tua vida, não é pela tua força, não é pela violência, é pelo poder do Espírito Santo. E como é que eu tenho esse poder? Orando a Bíblia, lendo a Bíblia, dobrando o teu joelho, parar de escutar notícias que não vai te edificar. Comece a escutar louvores, comece a escutar a Bíblia no áudio, comece a declarar que a tua casa serve ao Senhor, tu e a tua casa serve ao Senhor. Você tem autoridade. Tudo que tiver coxo na tua vida hoje, essa semana, dá um prazo, querido. Para de ser vítima. Talvez você está gostando de receber esmola. Deus não é um Deus de esmola. Eu sei que Deus está falando com alguém nessa noite. Eu sei que tem gente que está acostumado de ficar nessa posição e acha que é só isso que Deus tem. Aquele moço naquele dia, ele só queria uma esmola e Deus queria a cura dele completa, querido. Aleluia. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ah, querido, olha só. O conjunto de desgraça dele se tornou incredibilidade. Todo mundo viu, sabe por que todo mundo viu, Gisele? Sabe por quê? Porque todo mundo conhecia ele. Era todo dia no templo recebendo uma esmola. Ele era muito conhecido. Olha lá o aleijado, olha lá aquele coitado, olha lá o cara. Talvez levava numa maca, numa cadeira, não sei no que levavam. Eu não sei qual o nome que tem dado para você no teu casamento, no teu dia a dia. Mas tem um dia que tem que dar um basta, meu amado. Todos viram a mudança, a transformação. Naquele dia, Pedro e João fizeram uma grande colheita de almas através daquela vida. Se eles não tivessem o poder e a autoridade do Espírito Santo, ele ia continuar lá coxo. Aproveita esse mês, querido, que a gente está falando sobre a igreja que avança. Comece a jejuar forte pela situação que você está buscando. Comece a orar de madrugada. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão, diz o Senhor. Para de pedir esmola para os outros, oração para os outros. Vai dobrar o seu joelho, vai fazer. Vai acontecer. Deus tem prazo para solucionar o teu problema, a tua situação. Mas você tem que parar de ir para lá, para a porta do templo e mendigar, pedir esmola. Deus está falando com alguém nessa noite. Está na hora de ir mais fundo na presença. Se o poder de Deus, através de Pedro e João, levantou esse homem, o poder de Deus que está dentro de mim e dentro de você, vai levantar essa situação no qual você está caído em nome de Jesus. Quem crê comigo? Diga para alguém do lado, começa a jejuar. Volta o jejum, querido. Volta às práticas, as primeiras práticas. Seja cheio de Espírito Santo. Não sei quem estava comigo um dia. Eu saí naquela manhã muito cheia de Deus. Eu estava orando já de madrugada. Eu não sabia o que Deus tinha naquele dia. E eu passei num posto de gasolina, acho que eu já até contei aqui, ali na Próspera, na linha Anta para lá da linha Anta, não nesse posto. Lá em cima, no outro, que entra para Içara. Eu fui abastecer. E eu fui abastecer e aí eu vi um moço assim. E na hora mesmo o Senhor disse assim para mim: derrama nele o que eu te dei de madrugada. Derrama nele o que eu te dei de madrugada. E de madrugada Deus tinha falado umas coisas para mim, mas eu não sabia, eu achei que era para mim. E eu comecei a falar com ele umas coisas. Ele abaixou a cabeça e ele disse: meu Deus, se eu não ouvisse hoje isso, eu não sei se eu estaria vivo amanhã.
Então, queridos, quando Deus ele te enche, quando tu busca, Ele sempre tem alguém para derramar, querido. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. Aleluia. E todo o povo viu. E conheceu, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Ele ficou famoso através da desgraça dele. Querido, o milagre através de você, ou o milagre em você, tem que ser assombroso. A partir do momento que as pessoas vão dizer: meu Deus, quem fez isso? Isso é demonstração de poder. Como é que a gente vai demonstrar que a gente tem o Espírito Santo, que a igreja está aqui na fumaça, que há 20 anos que nós estamos andando, se nós não demonstramos esse poder, querido? Se a tua vida, Rafael, demonstrar poder, autoridade, as pessoas vão dizer: meu Deus, que Deus é esse? As pessoas vão ficar assombradas, mas não é porque a igreja é bonita, é porque você está cheio do Espírito Santo. Vamos andar com o Espírito Santo a partir de agora. Se você tinha esquecido dele, ele é uma pessoa, ele é vivo. Ele está aqui falando comigo e contigo. Não tente fazer sozinho, porque sozinho tu vai ficar lá na porta do templo o tempo inteiro pedindo esmola, querido. E pegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse: povo, varões israelitas, por que se maravilha disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade nós fizemos isso? Não foi nós, foi Deus, foi o Espírito Santo, foi aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram. Aí Pedro já foi com a martelada dele, porque Pedro era assim. Pedro, ele era assim, ele aproveitou e pregou a palavra. Deus abriu a porta ali para Pedro pregar a palavra. E Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem entregaste, e perante a face dos Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Olha quem estava falando que o povo estava negando. Aquele que tinha negado Jesus. Pedro tinha negado 3 vezes. Mas Pedro, ele foi tão transformado que ele tinha ousadia de botar o dedo lá nas pessoas e dizer: olha, vocês negaram Jesus. Foi esse Jesus que vocês negaram. Por isso que esse coxo está pulando aqui. É esse Jesus que vocês negaram. Sabe quando a gente vê esses milagres acontecendo? Não sei nem se eu conto. A Luana estava comigo. Eu falei para vocês que meu pedido no Natal foi para que o meu cabelo não caísse no Natal. Eu sei que ele está muito curto. Vocês acham que eu não estou com cabelo, mas eu estou. E eu disse: no Natal eu vou tirar essa peruca, que eu estou muito calor e minha cabeça estava muito machucada. E eu disse: Deus, eu só quero uma coisa de Natal. A médica disse que vai cair tudo, que não adianta eu falar nada. Isso lá em novembro. Mas em dezembro eu disse: Deus, eu não quero que o cabelo... Eu só te peço um presente de Natal para mim. Deixa o meu cabelo começar a crescer. Porque o que a químio vai fazer não me interessa. Mas o Senhor fez o meu cabelo. Me deixa crescer o cabelo. Na semana do Natal eu tirei a peruca e o cabelo começou a crescer. E quinta-feira a médica fazia assim, ó, no meu cabelo. A médica, eu não acredito que o teu cabelo está crescendo. O que Deus faz na tua vida tem que colocar assombro nas pessoas que te observam. Glória a Deus! Glória a Deus! As pessoas têm que olhar para você e saber que você serve um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus que faz pequenas e grandes coisas. É esse Deus. E eu disse para ela mais uma vez na quinta-feira, eu não disse que eu tinha pedido de presente de Natal, o meu Deus é vivo. Tu tem que exaltar o Deus através da tua vida, através da vida que você transforma através do Espírito Santo. Como é que nós vamos exaltar Deus? Vindo no culto de sábado em sábado, 15 dias? Como é que nós vamos glorificar Deus lá fora, se nós não estivermos cheios da presença dEle, meu amado? Os obreiros, quando chegam na porta, tem que estar cheios da presença. O demônio tem que ficar para o lado de fora. E os coxos têm que saltar aqui para dentro pulando. Por
isso que nós em fevereiro vamos começar toda sexta-feira oração, toda sexta-feira busca da presença, busca do Espírito Santo, porque essa cidade será marcada nesse ano. Não é prata e ouro, diga para alguém do lado, não é prata e ouro, é poder de Deus. E eu estou encerrando. Mas vós negaste, no 14, Francinei, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, trocaram por Barrabás, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que tu vê e conheceis, é a fé que é por ele que deu a este, na presença de todos, a perfeita saúde. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo nessa terra. Nós temos que entender. Nós temos que entender por que nós estamos salvos na terra. Nós não fomos salvos simplesmente para ficar dentro de um banco. A igreja tem que avançar. A igreja tem que usar de autoridade. A igreja tem que usar de poder. A igreja tem que ir nos valados. Queridos, essas cadeiras depois da pandemia, elas não voltaram mais a encher essas cadeiras. E aí hoje ainda falaram para mim alguma coisa, eu disse assim, a culpa, não aqui da igreja, mas de outro assunto, eu disse a culpa é da igreja. A igreja do Brasil, a igreja em si, a igreja não avança. Por que as trevas estão invadindo? Você pode me dizer por quê? Porque a luz não está fluindo. Porque a igreja não está indo. Porque eis que eu te dou autoridade para pisar serpente, escorpião e nada lhe fará dano algum. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Por quê, querido? Foi lá numa clínica de viciado, a pessoa me disse, olha, eu liguei para uma clínica lá, para pedir uma vaga, tinha 90 na fila. Aí essa pessoa falou para mim, 90 na fila, mas que coisa, né? Poxa vida. Eu disse, mas sabe por que tem 90 na fila? Porque a igreja não anda. A igreja não vai de casa em casa. A igreja não salva, a igreja não cura, a igreja não ora. As trevas estão invadindo, porque eu e você estamos cocheando em 2 pensamentos. Paulo disse, por que está cocheando? Em 2 pensamentos. Muitas vezes a gente está cocheando. Amado, muitas vezes a pessoa só precisa que tu chame ela e diga assim, olha para mim. Eu digo para as meninas da Rede Sorria, eu digo para elas, nesse momento é o que eu estou conduzindo. Olha para mim. Ai, pastora, mas olha para mim. Olha para mim. Como é que disse o apóstolo Paulo? Imite a mim, que eu imito a Cristo. Aplaude ao Senhor. Pode subir, louvor.